Neste vídeo eu vou contar como foi a minha trajetória na fotografia e se você, que é fotógrafo iniciante e sente muito frio na barriga ou tem medo de não dar certo, fica comigo até o final do vídeo, porque um dia eu estive aí no seu lugar. Fala, amigos do Clique, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Laiane, sou fotógrafa há mais de 2 anos e hoje eu vim trazer um pouquinho da minha trajetória. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like. A minha paixão por fotografia começou na minha adolescência, quando eu assisti alguns vídeos criativos de fotografia. E desde então eu comecei a fotografar tudo que eu via pela frente. Foi bem aleatório. Chamei a minha prima para fazer umas fotos. E essas fotos, na minha percepção, né, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha curso, não tinha experiência nenhuma. E pra mim, as fotos ficaram um arraso, né? Eu chamei a minha mãe na época para me ajudar na direção. Minha prima, ela chamou uma amiga dela, indicou, né, o meu trabalho, entre aspas. Eu fui fazer fotos dela. Detalhe, eu não tinha equipamento algum, foi apenas com o meu celular. Ela gostou bastante, tanto que ela comprou as fotos da minha mão. Alguns anos depois, eu acabei entrando para uma empresa de carteira assinada. Foi aonde eu não fiz mais fotos, né, porque eu me dediquei a essa empresa. Nessa época eu casei e o John, ele também fotografava na adolescência dele e ele tinha parado também por um tempo. Porém, a fotografia que ele fazia não era igual à minha, porque a minha eu fazia com o celular e tudo mais, e ele não, ele já fazia fotos com a câmera profissional, né? Então ele já tinha mais uma noção de configuração, de luz. Se você tem essa ideia de que você precisa de um equipamento perfeito, equipamento de última linha, você precisa ter um estúdio, um ambiente assim para poder fazer as fotos, gente, isso é mito, tá? Se você tem, se você começou, se você falar pra mim aqui, mandar nos comentários ali, ah, mas eu comecei, eu tinha um estúdio, maravilha, perfeito, é isso aí. Se você tem condição de investir, se você tem condição de comprar uma câmera de última linha, compre, vá em frente. Mas se você não tem condição, não fique com medo. Se você tem a oportunidade de fazer um curso, não perca essa oportunidade. Vai lá, faz o curso, adquire conhecimento, vai no YouTube, assista os meus vídeos, entendeu? Vai ganhando conhecimento pra você aí tá crescendo na fotografia. Você não precisa ter uma câmera super profissional para poder começar a fotografar. Detalhe que eu falei pra vocês que eu comecei com um celular. Então eu comecei a ganhar dinheiro com o celular. Pra você ter essa noção que assim como tem pessoas que se importam de você chegar lá, ela te contratar, e você chegar lá com o celular, elas vão se importar e não vão gostar, também vai ter pessoas que não vai ligar, como foi o meu caso. Muitas pessoas que eu fiz foto com o celular, elas não estavam preocupadas com o celular, elas viram o resultado depois que eu tinha feito as fotos, fiz a edição, elas viram o resultado e gostaram, e isso fez toda a diferença. Então o importante aqui não é o equipamento, mas sim a foto que você está fazendo. Claro que também eu tive muitos momentos de fotos que eu vi assim, o cliente até gostou, só que eu fiquei assim, nossa, eu poderia ter feito melhor, sabe? A gente se cobra. Isso é normal. Eu fiquei assim, tipo, nossa, se eu tivesse feito aquilo, ai, eu me arrependi de ter usado essa luz, ai, eu me arrependi disso. Nossa, foram tantos arrependimentos que hoje eu olho assim e fico, meu Deus, foi só Deus mesmo pra que essas pessoas gostassem das fotos, porque, nossa, gente, olhando para as fotos de antigamente e comparando com as de hoje, a gente mudou muito, muito mesmo. A nossa edição é outra, nossas fotos, qualidade é outra. Mas mesmo assim, teve pessoas que estavam ali com a gente. Vai ter pessoas que vão pagar pra você ir lá no aniversário dela, no evento. Elas abrem essa oportunidade pra você. E é aí que você tem que agarrar essa oportunidade e não fugir. Ah, mas eu tenho medo, eu nunca fiz foto. Mesmo assim, gente, se aparece alguém assim, você tem que dar o seu melhor. Você vai lá, faz as fotos, edita. Se você não sabe editar, vai lá no meu Instagram, JLC Fotografias, me manda uma mensagem, deixa que eu edito pra vocês, também não tem problema. Continuando a minha trajetória. As primeiras fotos que eu fiz com uma câmera fotográfica, que a propósito foi uma T5 que eu comecei,
Eu chamei 2 amigas pra fazer foto. Nesse dia, eu fui com tanta confiança, sabe? Porque eu tava lá tirando foto com o celular, né? Já tava editando, já tinha um Instagram, postava um monte de foto. E eu pensei assim, uma câmera, né, fotográfica não deve ser muito diferente. Vou lá só apertar o clique também e pronto, né? Gente, esse dia foi marcante assim pra mim, porque eu não consegui... Eu não consegui nem ligar a câmera, pra vocês terem uma noção. As meninas estavam lá esperando eu fazer as fotos delas e eu tava lá, tipo, meu Deus, por que essa câmera tá tudo em preto e branco? Tipo, preto e branco não, tava tudo preto, né? Assim, tipo, não dá pra ver nada. Tentei ligar pra alguém que sabia mexer numa câmera pra poder me ajudar, né? Pelo telefone mesmo, pra poder conseguir mexer. Falou assim, tira a tampa da câmera, né? Porque às vezes tem dessa, gente, e às vezes a gente esquece. Até hoje, às vezes a gente tá lá tirando foto e tudo preto. Como assim? Aí ela tira a tampa da câmera, né? Quem nunca? Quem nunca? Tira a primeira pedra. Não adivinhem, por favor, se você nunca fez isso, mas eu acho que todo mundo já fez isso. Não consegui fazer a foto. Pra vocês verem, eu tava tão alegre, tão feliz, tão confiante que eu ia fazer foto top com câmera fotográfica e tal. Não consegui nem abrir ali a câmera e não fiz a foto. Pra não deixar as meninas as mãos, porque elas estavam lá, tudo preparado, arrumadinho, né, esperando as fotos, eu acabei fazendo com o celular. E foi frustrante. Nesse primeiro dia eu lembro que à noite, né, o meu esposo chegou, o John, ele chegou e eu chorei, falei um monte pra ele. Eu não queria mais fazer foto, já tava desistindo já, porque eu não conseguia nem ligar a câmera. Como eu estava fazendo fotos em casa, fazendo ensaios fotográficos, e o John, ele estava sempre me ajudando, montando o cenário comigo. Às vezes ali o cliente estava ali, o John estava junto, e eu falava, amor, ei, não sei mexer aqui, por que não tá focando? A gente continuou fazendo as fotos do pessoal, já como JLC, e eu que sou muito empolgada, né, já fui lá, criei um logotipo, já fiz lá umas camisas, estampei lá o JLC Fotografias e já fui colocando como se fosse a minha empresa, né, a nossa empresa. Então quer dizer que quando eu começar, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que criar uma camisa? Não, gente, isso aí é coisa da minha cabeça mesmo, né? Mas sim, você tem que trabalhar pensando como uma empresa. Eu ouvi isso de uma fotógrafa na época também que falava isso, que mesmo que seja uma pessoa só, né, você mesmo ali sozinho, você tem que levar o seu trabalho a sério, com profissionalismo. Claro, né, detalhe, se você é um fotógrafo que faz fotos por hobby, você gosta de tirar foto de paisagem, de animal, né, se você não tá pensando em receber por isso, então não tem problema, você pode fazer isso à vontade, né, por hobby mesmo. Mas se você é um fotógrafo que deseja, né, começar a receber por isso, então você tem que tratar sim o seu trabalho de forma profissional. Então você tem que olhar para você como uma empresa. Se você quiser criar um logotipo, se você quer criar uma foto lá para colocar no perfil, faça, invista no seu trabalho, tá bom? Em trabalho, nesse meio tempo eu estava trabalhando de carteira assinada, mesmo fazendo foto nas horas livres e tudo mais. Chegou um certo tempo que não estava dando mais. Eu estava trabalhando na parte administrativa dessa empresa e eu recebia muitas mensagens de pessoas querendo saber de pacote e tudo mais. E eu tinha que estar postando stories, postando vídeo. E às vezes eu acabava, sabe, ficando meio balançada ali no trabalho, porque ou eu focava ali no trabalho, ou eu focava no JLC, entendeu? Então eu fiquei dividida ali. Eu saí da empresa e comecei a me dedicar mais no JLC Fotografias. Então, se você, fotógrafo iniciante, tá pensando aí, mas eu trabalho e tal, não tenho muito tempo, será que eu tenho que sair da empresa? Gente, não, calma aí. Não é chegar e sair da empresa e pronto. Eu saí porque o John, ele continuava trabalhando. Então a gente não tinha essa de ficar com medo de pagar as contas, porque ele tinha um emprego fixo que ele iria receber todo mês. E o JLC Fotografias seria uma renda extra. Até que então também ele acabou saindo da empresa, né, que ele estava trabalhando.
E a gente começou a focar somente no JLC Fotografias. A gente está sempre investindo em conhecimento. A gente fez sim um curso, como eu falei pra vocês. Se vocês têm uma oportunidade de fazer, faça, tá? Foi maravilhoso o professor que acolheu a gente não parou por aí não, tá? Todo dia a gente tem buscado conhecimento, a gente tem buscado sim melhorar aí nas nossas fotos, nas nossas edições, na hora dos cliques, a gente sempre tem buscado fazer mais para os nossos clientes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, em algum momento aqui você se viu na mesma situação que eu no início, na trajetória aí da minha carreira na fotografia, deixa aqui nos comentários, me conte um pouquinho da sua história, eu quero saber. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E principalmente se inscrever no nosso canal, que vai nos ajudar muito, beleza? Fala, amigos do clique, tudo bem com vocês? Aqui quem fala... Fala aqui. Peraí, um pouquinho da minha história, como eu comecei, dos meus medos, as minhas... curiosidades. Peraí, que tá pulando, eu tava parando, tá? Eu tava trabalhando de carteira assinada. Peraí, que tá pulando, eu tava parando, tá? Aí eu tinha saído da empresa, daí eu casei na SC. Só pra lembrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar nos comentários, muita coisa.